Graças a paz, meus amados irmãos, um bom dia para vocês, que Deus possa estar abençoando a cada um dos irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Leitura e nós estamos nesse momento da série Leitura lendo a introdução à teologia, né? Nós falamos no nosso primeiro vídeo que estudaríamos 12 campos da teologia e dentro de cada campo desses 12 nós vamos ter algumas ramificações, alguns tópicos e subtópicos. O primeiro campo que nós começamos a ler no vídeo anterior foi a doutrina de Deus, tá? Esse foi o primeiro campo que começamos a estudar e nós abordamos no vídeo anterior alguns tópicos, né? Que foram classificação da teologia, teologia exegética, teologia histórica, teologia dogmática, teologia bíblica e teologia sistemática. São as classificações da teologia, doutrina de Deus. Nós estudamos também a origem do termo teologia, a importância da teologia, o objetivo principal da teologia, a existência de Deus, teorias sobre a existência de Deus. Nós falamos sobre o ateísmo, politeísmo, panteísmo, deísmo, agnosticismo e monoteísmo. Tá? Por fim, agora nós vamos para o sexto tópico. E esse sexto tópico falará os atributos de Deus, tá bom? Mas antes disso, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Pai, queremos agradecer a Ti, ó meu Deus, por tudo quanto nos tens feito e por tudo quanto nos tem dado. Sabemos, Senhor, meu Pai, que a nossa confiança e a alegria vem do Senhor. Por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, paciência, nos dê paz, nos dê alegria para estudarmos a Sua palavra e colocarmos ela em prática em nossas vidas. Que venhamos ao Senhor sermos imitadores de Cristo e que possamos, Senhor meu Deus, influenciar as pessoas que o Senhor nos tem enviado, para assim como nós fazermos a Tua vontade, buscarmos a Tua presença, caminharmos lado a lado contigo. Que o Teu Santo Espírito possa fazer morada em cada um de nós e que possamos, ó Senhor meu Pai, em nome de Jesus, através do Teu Santo Espírito, tocar o maior número de pessoas, para que essas pessoas venham a enxergar que Tu és Deus e que o Senhor é o nosso Pai. Muito obrigado. Abençoa-nos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é a nossa série de leitura. Vamos tentar fazer uma leitura um pouco rápida. Daqui a pouco eu vou trabalhar. E todos os dias pela manhã nós estamos postando um vídeo dentro dessa série leitura. Essa série vai ter 12 campos da teologia e logo em seguida nós vamos fazer vídeos sobre os pais da igreja, Martinho Lutero, entre outros, e será um vídeo de leitura igual a este. Nós vamos ler e deixar para os irmãos baixarem, ouvirem e estudarem, tá bom? Então vamos lá. Atributos naturais de Deus. Os atributos naturais de Deus são eternidade, imutabilidade, onisciência, onipotência e onipresença. Eternidade. A eternidade de Deus é a duração infinita, sem começo e sem fim. Deus não teve princípio e não terá um fim. No livro de Jó 36:26 diz, abre parênteses, eis que Deus é grande e nós não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular, fecha parênteses. Ele conhece os acontecimentos presentes, contudo o passado, o presente e o futuro são igualmente conhecidos para ele. Para nós, os acontecimentos ocorrem um a um, mas Deus vê todos os acontecimentos como um todo ligado, como se fosse um único acontecimento. Moisés escreveu sobre a eternidade de Deus dizendo, abre parênteses, antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, a eternidade, tu és Deus. Fecha parênteses. Salmos 90, versículo 2. Imutabilidade.
A imutabilidade de Deus não admite a possibilidade de mudança e nem sombra de variação. Na realidade, de ser infinito, absoluto, independente e eterno, Deus está acima da possibilidade de mudanças e de variações. O apóstolo Tiago escreveu sobre a imutabilidade de Deus dizendo, abre parênteses, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17, fecha parênteses. O Senhor também falou da sua imutabilidade através do profeta Malaquias, dizendo, abre parênteses, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3:6, fecha parênteses. Onisciência. A onisciência de Deus é um termo teológico que se refere ao conhecimento e à sabedoria infinitos de Deus e à sua capacidade de conhecer perfeitamente todas as coisas. Calvino definiu a onisciência como aquele atributo mediante o qual Deus conhece a si mesmo e a todas as outras coisas em um só, o simplíssimo ato eterno. Fecha parênteses. Davi escreveu sobre a onisciência de Deus dizendo, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim as tuas mãos. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Fecha parênteses. Salmo 139, do versículo 2 até o versículo 9. Onipotência. A onipotência de Deus é um termo teológico que se refere ao poder ilimitado de Deus. Davi também escreveu sobre a onipotência de Deus dizendo, abre parênteses, grande é o Senhor e muito digno de louvor, a sua grandeza é inescrutável. Salmos 145:3, fecha parênteses. O próprio Deus revelou para Abraão a sua onipotência dizendo, abre parênteses, eu sou o Deus Todo-Poderoso, fecha parênteses, Gênesis 17:1. Jesus também revelou a onipotência de Deus dizendo, abre parênteses, mas a Deus tudo é possível, fecha parênteses, Mateus 19:26. Onipresença. A onipresença de Deus é um termo teológico que se refere à natureza ilimitada de Deus, ou à sua capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Davi também escreveu sobre a onipresença de Deus dizendo, abre parênteses, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu lá estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que ali tu estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim, nem ainda as trevas me esconderão de ti. Mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Fecha parênteses, Salmo 139, do 7 ao 12. O escritor da carta aos Hebreus também escreveu sobre a onipresença de Deus dizendo, abre parênteses, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele quem temos de dar contas. Hebreus 4:13, fecha parênteses. Falamos sobre os atributos naturais de Deus e agora falaremos sobre os atributos morais de Deus. Os atributos morais de Deus são santidade, retidão, justiça, amor e graça. Vamos lá. Santidade. A santidade é seu atributo mais exaltado e destacado, pois expressa a majestade da sua natureza e caráter moral. A santidade de Deus também poderia se chamar de atributo moral enfático de Deus. A Bíblia descreve como Deus é incomparável em santidade, dizendo, abre parênteses. Alarme. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Rocha não há nenhuma como a do nosso Deus. 1 Samuel
2, versículo 3, fecha parênteses. Os seres viventes proclamam dia e noite a santidade de Deus, dizendo, abre parênteses, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4, 8, fecha parênteses. Os serafins também fazem isso, dizendo, Santos, abre parênteses, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, 3, fecha parênteses. Retidão. A retidão de Deus é a imposição de leis e exigências retas, podendo se chamar de santidade legislativa. Nesse atributo, vemos revelado o empenho de Deus pela santidade que sempre o impele a fazer e agir o que é reto. Em Salmos 145:17 diz, Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Fecha parênteses. Em Salmos 116:5 diz, abre parênteses, Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Fecha parênteses. Todos os requisitos exigidos por Deus ao homem são absolutamente retos e em seu caráter. Davi escreveu sobre a retidão de Deus, abre parênteses, Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Salmos 25:8, fecha parênteses. Justiça. A justiça de Deus é a execução das penalidades impostas por sua lei. Essa pode ser chamada de santidade judicial. Nesse tributo, vemos revelado o seu ódio contra o pecado, uma indignação tal que livra de toda paixão ou capricho, sempre o impele a ser justo e a agir de forma justa. Sofonias 3, versículo 15 diz, O Senhor é justo no meio dela nesse caso é a nação. Ele não comete iniquidade, cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Em Deuteronômio 32:4 diz, Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízos, são perfeitos. Deus é verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto ele é. Fecha parênteses. Todos os tratos de Deus com o homem se baseiam na justiça absoluta. A Bíblia fala da retidão e justiça de Deus dizendo, abre parênteses, Ele mesmo julgará o mundo, com justiça julgará. Os povos com retidão julgará. Salmos 9:8, fecha parênteses. Amor. O amor é aquele atributo de Deus pelo qual ele se inclina a buscar os melhores interesses da sua criatura. João 3,16 nos diz, abre parênteses, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mateus 5, 44 e 45 diz, Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei aos que o maldizem, fazei bem aos que os odeiam, e orai pelos que maltratam e vos perseguem, pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva sobre justos e injustos. Fecha parênteses. O cristianismo é realmente a única religião que exibe o Ser Supremo como amor. 1 João 4,8. Os deuses dos pagãos são irracíveis e odiosos, que necessitam ser constantemente apaziguados. Não é assim o nosso Deus. Seu amor, qual ponte, transpõe o abismo do tempo. Permanece firme sob as mais pesadas pressões. As pressões e o peso do pecado do homem não têm quebrado a ponte do amor, que se reflete na longanimidade de Deus. Paulo escreveu sobre a demonstração prática do amor de Deus pelos pecadores, dizendo, abre parênteses, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8.
Misericórdia. A misericórdia de Deus é aquele princípio e qualidade que descreve a sua disposição e ação em relação aos pecaminosos e sofredores, sustando penalidades merecidas e aliviando as angústias. A Bíblia fala da eternidade da misericórdia de Deus, dizendo, abre parênteses, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Salmos 103:17, fecha parênteses. A graça. A graça de Deus é o seu favor não merecido, contrário ao merecimento mediante ao qual a penalidade merecida é consequentemente é suspensa e todas as bênçãos positivas são concedidas ao cliente arrependido. Este cliente seria aqueles que buscam o Senhor. O salmista Davi escreveu também a plenitude da graça de Deus, dizendo... Perdão, vou repetir esse tópico, tá bom? A graça de Deus é o seu favor, não merecido, contrário ao merecimento mediante ao qual a penalidade merecida e, consequentemente, é suspensa. Todas as bênçãos positivas são concedidas e o cliente é arrependido. O salmista Davi escreveu também sobre a plenitude da graça de Deus, dizendo: Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, e sofredor, grande em benignidade e em verdade. Salmos 86:15. O apóstolo Paulo também escreveu sobre a extensão da graça de Deus, dizendo: Por que a graça de Deus se há de manifestar? Porque a graça de Deus se há de manifestar, trazendo salvação a todos os homens. É uma afirmação. Porque a graça de Deus há de se manifestar, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11. Permita-me só corrigir aqui, porque onde está escrito penalidade, deveria estar escrito plenitude. Plenitude. Amém. Irmãos, então, nesse vídeo, hoje nós falamos sobre os atributos de Deus. Falamos sobre os atributos naturais, que são eternidade, imutabilidade, onisciência, onipotência, onipresença. Falamos sobre os atributos morais de Deus, que são santidade, retidão, justiça, amor, misericórdia, graça. No próximo vídeo, nós falaremos sobre a Santíssima Trindade. Tentarei fazer esse vídeo... Aliás, a propósito, acredito que dê para nós, não é tão grande, acredito que dê para nós falarmos sobre ele ainda nesse vídeo. Então vamos estudar? Sétimo, a Santíssima Trindade. A Bíblia afirma de forma categórica em suas páginas há um só Deus. 1 Coríntios 8:6. Vamos lá, deixa eu só achar aqui. 1 Coríntios 8:6. Coríntios 8:6 não diz, abre parênteses: Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Amém. Efésios 4:6 nos diz... Efésios 4:6 nos diz: Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Amém. Fecha parênteses. Entretanto, esse Deus único se manifesta em três pessoas divinas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mateus 28:19 nos diz, abre parênteses, Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Fecha parênteses. A palavra Trindade não se encontra na Bíblia, mas foi primeiramente empregada por Tertuliano
um dos mais importantes teólogos do período patriarco, para descrever o que as Escrituras ensinam sobre a natureza de Deus, do Deus triuno. A Bíblia afirma que o único Deus verdadeiro existe como uma trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas três pessoas que formam uma única divindade são distinguíveis uma da outra, na mesma natureza, na mesma essência e se relacionam entre si numa comunhão ininterrupta. A Trindade é uma comunhão eterna que já existia muito antes de todas as coisas. Portanto, não é uma invenção de Tertuliano. Ele apenas usou pela primeira vez o termo Trindade. A doutrina da Trindade existe para descrever a plenitude da divindade que se fundamenta na tríplice manifestação de Deus. Os eventos narrados no Antigo e no Novo Testamento, do Novo Testamento, desde a criação, observamos alguns verbos e pronomes que se referem a mais de uma pessoa. Por exemplo, na criação do homem, abre parênteses, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26, fecha parênteses. 2. Na confusão das línguas, abre parênteses, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Gênesis 11, 7, fecha parênteses. 3. Na visão de Isaías, quando do seu chamamento, lemos que Deus perguntou, abre parênteses, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías 6, 8, fecha parênteses. Essas citações, bem como outras no Antigo Testamento, definem mais de uma pessoa na Trindade presente em ação. No Novo Testamento, a doutrina da Trindade é claramente explicada nas seguintes ocasiões. Primeiro, a tríplice manifestação divina é evidenciada por ocasiões do batismo de Jesus. Mateus 3, versículos 16 e 17. Vamos lá. Mateus 3, versículos 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. 2. Pela menção das três pessoas da Trindade na grande ordenação de Jesus acerca do batismo dos salvos. Mateus 28, 19. Vamos lá. Mateus 28, 19. Abre parênteses. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3. Na referência das três pessoas da Trindade, na bênção apostólica. 2 Coríntios 13, 13. Vamos lá. 2 Coríntios 13, 13. Abre parênteses. Todos os santos vos saúdam. Acho que eu fiz alguma anotação errada. Deixa eu só confirmar. No Novo Testamento. Mateus. Número 2. Número 3. Na referência das três pessoas da Trindade, na bênção apostólica, 2 Coríntios 13, 13 e 4. Para nós entendermos, temos que concluir o versículo 4 também. Abre parênteses, assim diz, Coríntios 13, versículo 4. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus,
porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Na continuação ele diz: pela menção das três pessoas divinas, 4. Pela menção do Novo Testamento, pela menção das três pessoas divinas no ensino de Cristo e Paulo em várias outras passagens do Novo Testamento, que revelam claramente a doutrina da Trindade. A Santíssima Trindade não é três deuses, como ensinam na teoria conhecida como triteísmo. A Trindade não é três manifestações de uma só pessoa, como ensina a teoria conhecida como sabelianismo. A Trindade também não é três elementos essenciais de um Deus, como ensina a teoria conhecida como Swedenborgianismo. Entretanto, qual é a teoria correta que define a Trindade? O credo atanasiano define muito bem a Santíssima Trindade, dizendo: adoramos um só Deus em Trindade e uma Trindade em unidade, não confundindo as pessoas e nem dividindo as substâncias. A Trindade, portanto, são três pessoas eternamente interconstituídas, interrelacionadas, interexistentes e inseparáveis dentro de um único ser e de uma única substância ou essência. Em 1 Coríntios 12, versículo 4 ao 6, Paulo distingue de forma clara as três pessoas da Trindade, dizendo, abre aspas, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Em Efésios 4, do 4 ao 6, Paulo ainda reforça o argumento dizendo, abre parênteses, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos. Que maravilha, né? Aqui nós temos uma pequena conclusão, que diz assim, em João 17,3, o Senhor Jesus Cristo nos deu o resumo de toda a teologia cristã, dizendo, abre parênteses, e a vida eterna é esta, que conheçamos a Ti, só por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então toda teologia se resume em estudar ao Senhor Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, que são uma só pessoa, interligadas eternamente. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Volto a convidar os irmãos para estar conosco aqui na nossa congregação, na Rua Velha, Vila Bela Vista, número 1, Rio das Pedras, Rio de Janeiro. Nosso pastor João Alberto, sua esposa Viviane, bem como toda a nossa congregação estará de braços abertos para receber os irmãos. Nossos cultos acontecem às quartas-feiras, às 20 horas. Domingo de manhã, às 10 da manhã, tem a nossa escola bíblica dominical. E à noite, às 19 horas da noite, tem o nosso culto de adoração. Você é o nosso convidado. Ajude-nos a levar essa palavra mais longe. Entre nas nossas páginas no YouTube e no Facebook. Igreja Comunidade Evangélica Renovar. Também a nossa página no YouTube e no Facebook. Ministério Ministrando a Palavra. Curta a nossa página, compartilhe os vídeos e, se porventura puderem, comentem, porque o seu comentário para nós é muito importante. Nós lermos e sabermos sobre quais são as dúvidas dos nossos irmãos, o que os irmãos têm também para agregar a nós, conselhos. Nós estaremos sempre abertos a ler todo o comentário, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus, e nos vemos amanhã pela manhã. Fiquem na paz do Senhor.